Salve, salve galerinha que me acompanha nessa aula. Eu sou o professor Alex e durante esses encontros que nós teremos, nós vamos navegar e se aventurar na filosofia. Certamente nós já construímos muita coisa juntos, né? Desde o tempo em que a gente fala da mitologia, do teatro na Grécia, quando nós falamos dos pré-socráticos, ao mesmo tempo quando nós retomamos as ideias dos sofistas e do próprio Sócrates, e hoje nós entraremos na filosofia de Platão. Platão, que foi um grande representante da filosofia de Atenas, da Grécia, e nos tem a apresentar um modo de pensar, um modo de refletir. Sempre lembrando que a filosofia, sim, é uma atividade reflexiva, mas nós não podemos deixar de lado os conceitos, aqueles que vão nos auxiliar numa reflexão mais profunda. O conceitual é a base para a nossa reflexão. Por isso que na aula de hoje nós abordaremos, primeiramente, quem foi Platão e os seus diálogos, ou seja, qual foi a sua forma de se expressar, qual foi o jeito que Platão encontrou para transmitir as informações que agora nos é apresentada e que agora nós conseguimos entrar em contato com ela. Vejamos então algumas questões. Platão nasce ali por volta de 427, morre em 347 a.C., né? Uma data que provavelmente a gente já vai ter aí como base. E é interessante sempre lembrar de dois personagens junto com o próprio Platão. Três grandes filósofos. Precisamos pensar em Sócrates. Por que pensar em Sócrates? Primeiro, Sócrates foi o grande mestre de Platão. Platão era o discípulo de Sócrates. E precisamos lembrar também aquele que veio depois do Platão, o próprio Aristóteles. Por que lembrarmos de Aristóteles? Porque Platão educou o próprio Aristóteles, foi o professor do Aristóteles. E é interessante a gente observar que nesses três grandes personagens nós temos ali filosofias muito autênticas. É claro que em determinados momentos um discorda do outro, em determinados momentos um leva a filosofia do outro lado a questão ela se torna um pouco mais reflexiva e competitiva, mas eles estão sempre nesse processo reflexivo de busca por conhecimento e busca da verdade. Lembrando que Sócrates se tornou conhecido graças ao seu discípulo, graças a Platão, que nos seus escritos usou do Sócrates para apresentar suas ideias, apresentar suas teorias, apresentar sua filosofia. Platão funda a academia. A academia nada mais era do que uma escola filosófica onde se buscava, então, se apresentar, primeiramente, num primeiro ponto, Platão busca apresentar a filosofia de Sócrates. Ele promove dentro da academia um estudo profundo sobre as ideias de Sócrates. E num segundo momento, então, nele, numa fase mais madura de sua vida, ele se propõe a filosofar por si mesmo e a academia, então, começa a apresentar a filosofia platônica. Convém, então, nós termos algumas ideias para que a gente possa entender. Como Platão transmite a sua filosofia, professor? Como que o Platão se fez conhecido até os dias atuais? A gente precisa lembrar, então, dos diálogos de Platão. Nesse momento, eu quero apresentar para vocês, de modo mais sintetizado, o que é o diálogo. Até porque, para que nós possamos conhecer todos os diálogos de Platão, isso é muito fácil. Uma boa pesquisa na internet, bem referenciada, nós temos acesso, são livros que hoje já se tornam acessíveis para nós. Mas, sobretudo, nós precisamos entender o que é o diálogo. A própria palavra diálogo já diz, né? Algo dialogado, algo conversado entre as pessoas. A filosofia do Platão se apresenta, então, sempre de forma escrita através de uma forma dialogada, ou seja, na conversa entre personagens. Os livros do Platão não descrevem teorias. As teorias se apresentam através da fala, através da conversa dos personagens. E esse é o modo que o Platão escolheu para transmitir a sua filosofia. Surge, então, o Sócrates como personagem principal desses diálogos. O Sócrates se coloca como personagem que vai conduzir esses diálogos e quem vai apresentar a própria filosofia socrática e a filosofia de Platão. Vejam bem, o fato do
Platão ter usado Sócrates como personagem não significa que ele não tenha tido nenhuma ideia autêntica. Num primeiro momento, na sua juventude, Platão, sim, vai usar do Sócrates e vai relembrar o Sócrates real. Um Sócrates que de fato viveu, um Sócrates que de fato existiu e que é apresentado pela Academia do Platão, pelos diálogos do Platão. Então, esses diálogos da juventude, nós temos os relatos do Sócrates real, aquele Sócrates que existiu e que foi professor do Platão. Existe também os diálogos de um período de transição. É quando Platão ele começa a perceber que ele precisa ir além do seu mestre. Ele precisa avançar na filosofia do Sócrates e começar a criar algo mais autêntico, algo mais seu, algo mais próprio. Então ele avança nesse período de transição para chegar na sua maturidade. E eu quero relembrar um dos diálogos do Platão, que se torna um dos mais conhecidos hoje, chamado A República. O diálogo chamado A República é um diálogo que revela, então, a própria filosofia do Platão. Ali vai aparecer o personagem Sócrates de modo mais fantasioso, de modo mais fictício, que é usado como grande orador, como a grande pessoa do diálogo, para expor essa filosofia mais madura, essa filosofia mais autêntica propriamente do Platão. E nós temos a velhice do Platão, os diálogos da velhice, que nada mais é do que uma revisão crítica de toda a sua teoria. É uma revisão crítica de tudo aquilo que o Platão havia já composto. Então nós temos uma filosofia bem variada. É uma filosofia que precisa ser bem analisada no contexto platônico. Filosofia da juventude, Sócrates real, temos a filosofia da transição, em que o Platão começa a perceber que há uma necessidade de postular um diálogo mais autêntico para expor as suas ideias, e os diálogos da maturidade, relembrando a República, de uma filosofia mais bem embasada, uma filosofia 100% de Platão, e nós temos daí os diálogos da velhice, que é essa revisão mais crítica de toda a sua obra. É importante, então, nós termos bem em base esses momentos por qual Platão passou e esses momentos no qual Platão viveu. Vejam só, então a gente já começa a abranger um pouco mais a filosofia de Platão. Assim como Sócrates, o Platão ele vai reconhecer a existência de dois elementos, vamos dizer assim, na vida humana. O primeiro elemento corporal, o nosso corpo, o nosso aspecto físico, e o segundo elemento que para eles, tanto para Sócrates quanto para Platão, ganha uma importância maior, chamado alma, pneuma, espírito. E o Platão vai abraçar a ideia de Sócrates, a ideia de autoconhecimento. Ele vai abraçar e trazer para junto de si essa ideia de que nós precisamos deixar a ignorância e a falta de conhecimento de nós mesmos. Ao mesmo tempo, Platão convida nos seus diálogos a que nós possamos reconhecer essa ignorância, reconhecer que nós não sabemos tudo, reconhecer que nós não conseguimos entender a totalidade de todas as coisas, entender que somos desconhecidos a nós mesmos, reconhecer que nós, de fato, somos ignorantes. Ignorância não devemos entender num processo negativo, mas quando você se vê como ignorante, quando você se admira, é um primeiro princípio de sabedoria. Lembrando também, é importante a gente recordar que o Platão e o Sócrates discordam dos sofistas no fato de nós não podermos conhecer a verdade. Para o Platão e para o Sócrates, conhecer a verdade, sim, é uma possibilidade. O que os sofistas defendiam que não. Afinal, a verdade ela era relativa ao gosto e à opinião de todo mundo. Por isso, é importante a gente recordar dentro da filosofia do Platão e voltar e frisar e anotar justamente essa palavra chamada autoconhecimento. Essa palavra em que nós investigamos a nós mesmos. Por que o autoconhecimento se torna importante na filosofia de Platão e Sócrates, professor? Justamente porque ela é o começo para que nós possamos chegar na verdade, possamos chegar na totalidade das coisas, entender aquilo que de fato as coisas são. Vejam só, então, a filosofia de Platão, assim como a filosofia de Sócrates, se torna uma filosofia questionadora. Uma filosofia que se propõe a levantar questão, uma filosofia que se propõe a interrogar as pessoas. Por isso que nós podemos, então, trazer da filosofia de Platão várias perguntas.
Eu vou projetar aqui para vocês na tela algumas perguntas que provêm e que surgem da filosofia de Platão. Como, por exemplo, até que ponto nós podemos conhecer a verdade? Até que ponto nós conhecemos a verdade? Será que os sentidos tato, olfato, paladar, visão, eles nos conduzem à verdade? Ao mesmo tempo, será que essa realidade que nós temos hoje é de fato como nós vemos? Então são questões bem interessantes para que a gente possa pensar. Porque as questões que Platão levanta são questões referentes à nossa realidade. O que de fato nos ensinam é de fato a verdade? Será que de fato os nossos conhecimentos são conhecimentos válidos? Se os são até quando? Ou seja, o proceder filosófico do Platão vai para dentro dessas questões. E o Platão também vai começar a identificar formas de conhecimento. Primeiro a crença, onde a gente simplesmente acredita sem pensar. Depois a opinião, quando a gente se coloca numa postura, uma postura mais crítica, mas ao mesmo tempo a gente não consegue sair da opinião. E a gente já vai para o raciocínio, que é um argumento mais pensado, um raciocínio intelectual, uma intuição intelectual, quando a gente começa a se aproximar dessa verdade. E o Platão também vai distinguir conhecimento sensível do conhecimento inteligível, mas isso nós, com o decorrer, com o processo das nossas aulas, nós vamos adentrando e buscando um encontro maior. E, sobretudo, para focar na filosofia do Platão, a busca pelas ideias. Platão acredita que a verdade não se encontra nas coisas materiais, mas nas ideias que representam estas coisas materiais. Porque justamente a realidade, esse exercício de nós, a partir dos nossos sentidos, entrarmos em contato com a realidade, ele pode gerar erro. Então, buscar pelas ideias, autoconhecimento, nos proporciona nos aproximar da verdade. Vamos dar uma olhadinha em um dos diálogos de Platão, que será projetado para vocês aí, um diálogo chamado Fedro. Os homens daquele tempo contentavam-se em escutar a verdade das pedras e carvalhos. Para ti, porém, é de muito maior importância saber quem fala e de qual região provém. Só com uma coisa não te preocupas, saber se tudo se passa realmente assim ou de outro modo. O pensamento de Platão, então, é esse. Até que ponto nós conseguimos entender a verdade? Até que ponto nós simplesmente aceitamos aquilo que nos é dado como verdadeiro, aqueles ensinamentos como os mais corretos e não refletimos sobre? Galerinha, nós começamos a iniciar os nossos passos na filosofia de Platão, iniciamos o nosso processo de conhecimento desse grande filósofo. Por isso quero deixar para vocês uma atividade que vai reforçar o conhecimento de vocês. Recorrer ao nosso material didático é um excelente exercício, é um dever que deve ser feito. Estou deixando a atividade da página 47, uma atividade de start, para que justamente a gente possa, então, iniciar o nosso mergulho, começar a se preparar para realmente conhecer a filosofia do nosso querido filósofo Platão. Agradeço a vocês e até a próxima. Muito obrigado.